Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cristão Curioso. Eu sou o Marlon Ferreira e você está em mais um episódio da série Os 12 Apóstolos de Jesus. E finalmente chegamos ao nosso 12º apóstolo de Jesus. Já falamos aqui de André, Bartolomeu, Tomé, de Tadeu, Simão Zelote, Filipe, Tiago filho de Alfeu, Mateus, Judas Iscariote, de Tiago filho de Zebedeu e de João. E hoje, aqui nesse vídeo, falaremos dele, o apóstolo mais incisivo, porém bastante determinado e bastante sincero. E também muito afoito. Eu estou falando justamente dele, o apóstolo Pedro. E aí, você sabe quem é Pedro? O apóstolo mais incisivo, mais impulsivo de Jesus? Também conhecido por Cefas, Simão, Simão Barjonas e Simão Pedro. Ele tornou-se uma figura importante, central no cristianismo. E podemos dividir a sua vida em 3 fases. A primeira fase, antes de conhecer Jesus. A segunda fase, durante o ministério de Jesus. E a terceira fase, após a ascensão de Jesus aos céus. Nesse vídeo, nós iremos explorar a sua incrível jornada. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque eu quero compartilhar com você de como Pedro, de pescador, tornou-se o líder da igreja primitiva. Se você gostou desse tema, já vai deixando aquela moralzinha para nós. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos. E se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Dito isto, vamos embora pro vídeo. Pedro nasceu em Betsaida, mas passou a vida toda morando em Cafarnaum. E ambas as cidades fazem parte da Galileia. Pedro tinha uma profissão. Ele era pescador e tinha uma espécie de sociedade com seu irmão André. Mas ele também trabalhava junto com outros companheiros, como João e Tiago. Pedro era casado, pois o Evangelho de Mateus menciona que Jesus curou a sogra de Pedro. E só tem sogra quem tem mulher. Pedro era um homem simples, porém impulsivo, mas também muito apaixonado. E apesar dele não ter uma formação teológica avançada, ele tinha qualidades que supriu essa falta. Como, por exemplo, ele era muito sincero e também muito determinado. A sua chamada por Jesus ocorreu quando Pedro estava pescando junto com seu irmão André, lá no mar da Galileia. Jesus aparece e diz: "Siga-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens, pescadores de almas, pescadores de vidas." E assim Pedro seguiu Jesus. A nomeação de Pedro aconteceu quando o próprio Jesus mudou o nome dele de Simão para Pedro, que em grego quer dizer Petros, que significa rocha, simbolizando que ele seria a rocha sobre o qual a igreja seria edificada. Pedro foi testemunha de muitos milagres. Ele viu a cura de enfermos, viu também a multiplicação de pães e peixes e teve a incrível experiência
de andar sobre as águas ao encontro do Mestre. A sua confissão de fé ocorreu quando ele declarou: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E apesar da sua grande fidelidade, Pedro negou Jesus 3 vezes antes da crucificação, cumprindo a profecia de Jesus registrada lá em Lucas 22, 61, 62. Mas, após a ressurreição, Jesus restaura Pedro, perguntando 3 vezes se ele o amava, porque assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, ele precisava também declarar que amava o Senhor 3 vezes. E após ele declarar que amava Jesus 3 vezes, só assim o Senhor confiou-lhe os cuidados das suas ovelhas. Pedro fazia parte do ciclo mais íntimo de Jesus, que era formado por ele mesmo, por João e por Tiago. Ele esteve presente em momentos importantes do ministério de Jesus, como a transfiguração e também a oração do Getsêmani. Após a ascensão de Jesus aos céus, Pedro foi o sucessor direto do Mestre para dar continuidade em seu ministério. Ele se tornou o líder da igreja e assumiu o papel de liderança entre os apóstolos. Foi ele quem liderou o processo da escolha de Matias para substituir Judas Iscariote. E no dia de Pentecoste, Pedro pregou com tanta ousadia, mas com tanta ousadia, que 3.000 pessoas se converteram a Cristo. E essa pregação tornou-se a marca do início da igreja cristã. Pedro foi um instrumento de poder para realizar milagres nessa terra, como por exemplo, a cura do paralítico no templo, ressuscitou Tabita, que é a mesma Dorcas, lá em Jope, e também ele pregou para Cornélio, que foi o primeiro gentil convertido, mostrando que o evangelho não é só para os judeus, é sim para todos. Pedro foi preso várias vezes por causa da sua pregação e foi libertado milagrosamente em algumas ocasiões. Ele escreveu 2 das epístolas do Novo Testamento, que foram 1 Pedro e 2 Pedro, que encorajam os cristãos a permanecerem firmes na fé em meio às perseguições. E apesar de não haver registros históricos, segundo a tradição, Pedro foi martirizado em Roma sob o governo de Nero. Ele teria sido crucificado de cabeça para baixo, pois ele não se sentia digno de morrer como Jesus. 3 curiosidades sobre Pedro. Primeiro, o seu nome original. Pedro era chamado de Simão. Porém, Jesus o renomeou para Pedro, como símbolo da sua futura missão. Segundo, personalidade impulsiva. Pedro cortou a orelha de um soldado lá no jardim do Getsêmani, mostrando a sua impulsividade. Terceiro, primeiro líder cristão. Pedro é considerado o primeiro líder da igreja cristã, sendo visto como o primeiro papa pela tradição católica. Pedro é um grande exemplo de como Jesus transforma vidas comuns em instrumentos poderosos para a sua obra. E então, queridos, você gostou do vídeo?
Se você gostou, deixe seu like para fortalecer o canal. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhe com seus amigos para nos tornarmos cada vez mais fortes. E deixa aqui no comentário o que mais chamou a sua atenção na história de Pedro. Dito isto, nos vemos no próximo vídeo, hein? Valeu!